Mas o que que é esse negócio de mais um aporte que você vive falando na internet, mano? Eu descobri ao longo da vida que as pessoas focam mais do que deveriam em rentabilidade e menos do que deveriam em aportar e trabalhar e ganhar e aumentar a renda. E eu fiquei pensando em como demonstrar isso para vocês. Eu acho que a maneira mais fácil é visualmente mostrar um gráfico. Então, se vocês tiverem 5 minutos, 10 minutos, fiquem nesse vídeo que vai ser legal para vocês entenderem por que que o aporte é tão importante ou até mais importante do que a rentabilidade que você tem. Eu simulei aqui R$ 1.000 de aporte mensal. Então, R$ 1.000 de aporte mensal com 10% ao ano de retorno. Da onde eu tirei esses 10% ao ano de retorno? Se você pegar o CDI dos últimos 20 anos, em média, rendeu 10% ao ano. Então, a minha tese é para falar de ações. Eu acredito que ações a gente consegue rentabilizar muito mais do que os 10%. Mas, se for em renda fixa, 10% ao ano é o que em média está pagando. Hoje está pagando 14%, mas já chegou a pagar 2%. Então, ao longo dos últimos 20 anos, se você anualizar, a gente tem um retorno médio de 10,25%, alguma coisa nessa ordem. Então, 10% ao ano só para facilitar a conta. E o que vocês estão enxergando aqui? Cada barra dessa aqui representa 100% do patrimônio daquele ano, então ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6 e assim por diante, até 50 anos. Então, virtualmente, alguém começando a aportar nos seus 20 anos até os 70 anos investindo. E aqui o quanto a pessoa teria de patrimônio. Não estou falando de inflação, não estou falando que esse número é, é o mínimo necessário, enfim, não tem nenhuma relação dessa. É mais para ter pelo menos um número e vocês conseguirem acompanhar o quanto seria R$ 1.000 investido ao longo do tempo, com 10% ao ano de retorno. E olha só como é curioso. No primeiro ano, você teria um patrimônio de R$ 13.000, 12 mil dos seus aportes e R$ 1.000 de rendimento. Então, o seu trabalho, o seu aporte representa 95% do seu patrimônio acumulado e só 4,3% representa o retorno do seu investimento. Passou um tempo, 5 anos, 80%, 79% é seu aporte, só 21% é o retorno da carteira. Passaram-se 10 anos, 60% é o seu aporte e 40% é o retorno da carteira. A sua rentabilidade só vai ficar maior que seus aportes entre o 13º e 14º ano. Então, aqui vocês podem ver, e fica fácil de entender, por que que o aporte é muito mais importante do que a rentabilidade. E por que que as pessoas desistem? Porque elas passam 1, 2 anos, 3 anos, nossa, nada aconteceu, não estou tendo retorno, não funciona. Não funciona porque não é para funcionar. Você que tem que aportar mais para ver o seu patrimônio crescer e não necessariamente buscar melhor retorno, buscar milagres e, enfim, nessa busca de milagres, muitas vezes a gente acaba entrando em furadas, né? Então, o foco tem que ser e deve ser o aporte. Ah, Madem, mas esse negócio é só para quem aporta. Eu já tenho muito dinheiro, já tenho patrimônio elevado, então eu não vou aportar mais, eu vou investir aqui 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Como é que fica essa curva? Tudo bem? Eu fiz essa simulação, não necessariamente com milhões, mas com 100 mil. Então, no primeiro ano, 90% é o seu aporte e 9% é o retorno da carteira. Lá para o sétimo para o oitavo ano, elas se equiparam, né? Então, você vai ter 200 mil de patrimônio, sendo 100 mil do seu aporte e 100 mil do rendimento. Isso considerando novamente 10% ao ano de retorno. E ao longo do tempo, o retorno fica maior. Então, mesmo para quem vai fazer um investimento e nunca mais vai fazer aporte, demora para que ele dobre de tamanho, demora para que você tenha um crescimento patrimonial. Então, a minha dica é, se você tem patrimônio acumulado ou se você não tem patrimônio acumulado, o aporte vai fazer toda a diferença ao longo do caminho, tá bom? E eu acho que ficou bem claro quanto a isso. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, mandem uma mensagem. E para quem quiser investir melhor, eu construí uma plataforma com foco em construção de renda
chamada Mlad3. Então, essa aqui é a plataforma. Renda não se promete, ela se constrói. E por isso que eu falo que o aporte mensal é tão importante. mlad3.com.br. Você se cadastra, tem planos gratuitos, pagos e plano master para quem quer ir além. É disciplina, método, visão de longo prazo, não é milagre, não vai acontecer de uma hora para outra. E é o que eu sempre falo, é entediante, mas funciona. Beleza? Excelente sábado, pessoal. Até mais.